Sou Vinícius Macedo, vamos começar o 6º episódio. Poá Pode Mais. 1 mês de aniversário, né? É isso aí? Vamos lá. A próxima vez trazer um bolinho, né? Recebendo o ex-atleta de futebol, hoje motorista, Genildo Ferreira da Silva. Ney. Projeto Mini Brasil, 50 anos de Poá. Bairro Jardim América. Obrigado, Ney. Eu que agradeço. Com 2 meninos aqui. Jefferson, Juan Japonês também. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Vamos escutar um pouquinho da sua história, da história do projeto, da história do bairro, né? E desse projeto social aí que você tá à frente aí dentro da cidade de Poá. Bem, não podemos deixar de agradecer os nossos colaboradores, que é a NM Pilates Clínico Funcional, BeachPlay, Água Mineral Primavera, Valentina Brinquedos e a JA Energia Solar. Vamos começar? À vontade. Bora? Estão prontos para falar? Tô. Vamos lá. Como surgiu essa ideia do projeto, Ney? Eita, essa história é bem, como que se fala? Hoje eu consigo falar melhor do início, né? O início do projeto foi no falecimento da minha mãe, né? Eu era muito apegado à minha mãe. E minha mãe não acordou tão bem e saí para trabalhar. Quando volto, minha irmã, o pessoal já tinha internado minha mãe e minha mãe infartou no hospital, ali no Guidari. E foi uma perda assim irreparável e no primeiro instante não tinha muito chão, não sabia o que realmente estava acontecendo. Passou a primeira semana e eu ali meio perdido no mundo. A segunda semana se inicia, aí chegou ali no começo da segunda semana, ali por quarta-feira, encontrei as crianças na rua, eu chegando do serviço, umas 6 horas da tarde, aquela montoeira de criança na rua brincando, chamei as crianças para montar um time. Vamos montar um time aí, dia de sábado e tal, não sei o quê. As crianças olhou para mim, tipo, porra, esse cara tá precisando de ajuda, vamos sim. Então, eu ajuntei o útil e o agradável, né? Uma parte que eu amo, que é o esporte, e criança. E essas crianças vieram comigo, na semana mesmo, comprei bola, cone e toda uma preparação. No sábado, e falei para eles, no sábado, 8 horas da manhã, todo mundo lá no campo do 11 Unidos, né? Que hoje mudou de lugar. Era ali na frente do posto de saúde, lá no Jardim América, e hoje está do lado lá da escola, que ainda está em construção. Então, no primeiro dia tinha 13 crianças, a gente fez uma oração, e de lá para cá se passaram 14 anos, e graças a Deus essas crianças me carregaram no colo, né? Porque hoje eu consigo falar muito bem, igual eu falo. No início foi bem complicado e eles me pegaram, me abraçaram a minha causa, e eu devo muito a todas as crianças que passaram pelo projeto até hoje, nesses 14 anos. No início a gente fala que está ajudando, né? Depois de 14 anos eu falo que o mais ajudado no projeto fui eu. É o que a gente fala. Quando a gente doa algo, né? Mas assim, você perdeu uma pessoa, mas ganhou uma família, né? Nossa. Quantas crianças já passaram na mão? Hoje a gente tem 230, né? Participantes. Só que nesses 14 anos, quantos a gente já não ajudou, né? Não plantou essa sementinha em cada um, né? Graças a Deus, perdemos poucos nesses 14 anos, né? Perdemos poucos, mas são perdas, assim, irreparáveis. Né? Irreparáveis. O esporte transforma. Transformador. Como você vê a transformação das crianças que passam ali?
Porque você já falou, eu faço uma oração, eu, além da oração, dá o treino. Qual é a dinâmica do seu projeto? Separado por idades, como é que é? Sim, a gente separa por idades, né? O nosso projeto atende de 5 a 17 anos. E os treinos a gente separam ali por idades e começa com os menores e finaliza com os maiores. E treino, amistoso, festival, campeonato e vamos... eu não digo educar, né? Porque é prazeroso a gente dar o que eles gostam, que é o esporte, que é uma recreação, né? Então a educação lá eu prezo muito que eles tragam de casa, porque fica difícil, é projeto social, a gente lida com crianças que têm família, a gente lida com as crianças que não têm família. É dolorido hoje falar que nós não temos problema hoje com as crianças. Nós não temos problema com criança. As crianças chegam, as crianças têm uma energia fora do comum, você tá entendendo? Só que hoje os pais de hoje não são pais. Não acompanham, eles colocam no mundo e acham que vai crescer e vai... Não. O nosso problema hoje são os pais. Temos muitos pais, graças a Deus a gente tem muitos pais que participam. E a pequena maioria não participa. E esses valores são passados dentro do projeto? São passados dentro do projeto. A gente recebe muito quando a gente está andando dentro do bairro, dentro da cidade, o abraço, que para mim é um dos mais importantes. Quando chega e não precisa me chamar de professor, ainda estou estudando, mas me chama de Ney, me abraça e entre eu, né, e tem um grupo nosso de trabalho, né, que são pessoas assim valorosas em tudo que vem acontecendo no projeto, e receber o abraço, receber o carinho, aquilo ali é a injeção de ânimo para a gente estar seguindo em frente. E você, Jefferson? O que o projeto significa para você? O projeto significa tudo. O Ney eu tenho o Ney como um pai. Chego lá, abraço. Tudo que é possível, eu tento ajudar ele, como ele tá mais velhinho, né? Eu chego lá, organizo as crianças aqui com ele. Sacanagem isso, hein? Porque ele tá ficando velhinho, aí eu chego lá, ajudo ele. O Japa também ajuda a organizar as crianças. As crianças têm muita energia. Quanto tempo você tá lá no projeto? Tem uns 5 anos já. 5 anos. E você, Juan? O que o projeto significa para você? Significa muito, né? Igual o Jefinho falou, o Ney é um pai pra mim também. E, tipo, o legal disso é ver a essência disso que tem. Eu tô no projeto faz uns 6, 7 anos também. Legal, legal. E transformou a vida de vocês? Mudou? Mudou. Que bom. Isso é a ideia. Ô, Ney, qual foi o maior desafio seu nesses 14 anos de projeto? O início é complicado, Muito complicado. Mas tem outras coisas aí. Qual foi o maior desafio? O maior desafio foi na pandemia. O maior desafio foi na pandemia, porque a gente não tinha noção do que estava acontecendo, né? Então a gente dentro de casa, graças a Deus, né, a tecnologia ajudou bastante, que foi o WhatsApp, a gente falar o que a gente estava sabendo assim do que estava acontecendo na pandemia e tentar passar para os pais e passar para as crianças o que podia e o que não podia, né? Porque até hoje a gente não sabe muito o que foi a pandemia, né? Então para mim, a pior etapa foi na pandemia. E tem alguma história de superação de algum menino, uma transformação que você fala assim, nossa, esse daqui é um exemplo? Nós temos o filho do Jefferson, um garoto assim fora de sério, e ele teve câncer, né? Então, gente, uma coisa assim meia presa, né? E graças a Deus esse moleque foi indo graças a Deus, igual eu falei, com Deus na frente. Esse menino hoje tá curado, né? Que bênção. E como é que você vê esse projeto seu no futuro? Como é que você imagina o projeto do Mini Brasil hoje? Lá na frente.
Porque hoje você está com 250 crianças, mas como é que você vê? Você pensa expandir isso para outros bairros? Ou mesmo uma estrutura maior ali no bairro, no Jardim América mesmo? Como é que você vê? Ó, eu fiquei 2 anos na escola, no Laci, né? 1 ano praticamente, né? Eu fiquei 1 ano no Laci, trabalhando no clube juvenil lá da escola. E foi uma transformação dentro da escola, né? Tem a direção lá que apoia a gente. E foi uma transformação dentro da escola em termos de conhecer mais a parte educativa, né, dessas crianças. Poderia sim, né, levar esse projeto para dentro das escolas, né? Hoje em Poá a gente tem um grupo na parte do esporte que conhece, né, o nosso secretário, que é o Diogo, né? E dentro da Secretaria de Esporte a gente tem pessoas que são capacitadas para isso, né? Tem o Paulo, tem o Alan, tem o Pedro. Me desculpa, né, que não vou lembrar de todos aqui. E eu vejo uma transformação na parte de esporte, né? Quem conhece um pouquinho de esporte, a gente tem campeã de xadrez, a gente tem um grupo muito forte no tênis de mesa. Então, Poá, na área de esporte, está muito bem administrada. Faltam as outras coisas? Sim, faltam as outras coisas. Mas na área de esporte, eles não deixam a gente a desejar. Existe o apoio, então, do poder público dentro do projeto. Sim, se não existisse, não daria para andar, né? Tanto a Secretaria de Esporte como a Câmara de Vereadores, né? Porque hoje a gente documentou todo o projeto já tem um bom tempo e hoje a gente recebe verba, que é a emenda impositiva que cada vereador no final do ano e vai passando para as instituições, né? Tanto o Mini Brasil como outras instituições que tem lá no município. E é assim que a gente está vivendo. Porque eu ia fazer até uma pergunta para você exatamente nesse sentido. Porque a gente... o futebol de várzea, a gente vê muito político dentro dos campos de futebol de várzea. Sim. E projetos sociais também a gente vê muitos políticos cercando. E eu sempre faço essa pergunta para as pessoas que vêm aqui, se esses tipos de lugares, eles são palanques políticos. Ou se existe realmente uma identidade com o projeto. Eu falo assim com experiência própria, se deixar. Se você deixar, aí sim, vai acontecer de virar uma área política, mas se você não deixar, não vira, porque o governante, o político, ele sabe onde ele vai buscar o seu voto, ele sabe como planejar a campanha, isso aí eles sabem, eles são treinados para isso. Nós, como o terceiro setor, né, respeita toda a parte política. Eu não busco um nem busco outro, eu busco todos. Todos eles têm que participar, todos eles têm que saber do projeto, todos eles têm que se envolver no projeto, né? Porque trabalhamos com criança, é projeto social. Quando existe o terceiro setor, que é o nosso, é porque o governo precisa. Sim. Né? A gente está ali porque o prefeito precisa das nossas ações. Né? Entra prefeito, entra vereador, sai vereador, e nós estamos lá com as crianças, estamos lá com o projeto. Então, que fique o melhor, né? Que fique a pessoa capacitada, né? Porque quando você dá o seu voto, você está direcionando o seu voto que a pessoa, não é que ela resolva todos os problemas, mas que ela tome ação nos pequenos, porque os pequenos vão se tornando maiores e assim as coisas vão acontecendo. Tem que mostrar mesmo. Meninos, e aí, o que tá faltando lá no projeto? Conta aí pra nós. Do projeto, eu acho que falta... Deixa eu ver. Arrumar um pouco a quadra da gente. Nossa quadra tá com alguns buracos lá no meio. É grama sintética lá, né? Sim. E... Precisa arrumar isso, eu acho. Entendi. Mais alguma coisa? Também acho que, tipo aquilo lá que você falou dos banheiros também.
que não tem um lugar para fazer nossas necessidades. E como o Jefinho também disse, da quadra que tem uns buracos lá no meio. E por causa disso, meu irmão já rompeu até o ligamento do joelho lá. Sério? Ah, mas aí pode ser uma consequência do jogo, né? Mas Sim. é lógico que a gente tem que ter um olhar, né? É. Já que os políticos estão ali, eles estão presentes e tem que se fazer presente Sim. mesmo, porque faz parte da cidade. É. É um projeto da cidade, né? Não é do bairro, eu não falo só do bairro, mas um projeto da cidade. Eles têm que estar de olho mesmo e resolver esse assunto. Sim. O futebol mistura, o futebol de várzea, o projeto se mistura com a história do bairro? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. O projeto Mini Brasil, ele vem, o nome Mini Brasil, de 50 anos atrás. Então, o Mini Brasil se tornou 11 Unidos, que é o time de tradição lá do bairro, tem 54 anos, Que é o time de campo. que é o time de campo, é o time que a gente sempre jogou, sempre respeitou. E então era Mini Brasil, né? Aí do Mini Brasil foi as garotadas Mini Brasil, depois se tornou 11 Unidos. Mini Brasil foi bem pouquinho. Aí se tornou 11 Unidos e o 11 Unidos está aí com 54 anos. E o bairro inteiro, o Poá inteiro se conhece como 11 Unidos. Só que lá no início era Mini Brasil. Aí minha vida inteira, 50 anos de bairro, meu irmão, a galera tudo do bairro Mini Brasil, e eu fui atrás da história. E o nome, Mini Brasil, pô, que nome impactante. E tem hoje no bairro ainda pessoas que jogou, que representou o Mini Brasil na época, que contou a história. Aí eu fiquei impressionado com a história do Mini Brasil se tornar o 11 Unidos e até hoje ter essa história bonita. Um resgate, né? Hoje nós tudo cabeça branca, tudo igual o Jefinho falou que eu tô velho. E a história do Mini Brasil foi assim, tipo, eu não quis mexer na história do bairro. Já existia essa história. Então a gente só colocou uma injeção ali naquilo e transformou. Então, respeitar o Mini Brasil hoje é fácil. Porque não foi eu que inventei. Uhum. O Mini Brasil já existia. A gente só buscou a história do bairro e hoje estamos aí. O Ney é o cara famoso do bairro? Bastante, É? bem conhecido. Bem conhecido? Paizão do bairro? É, paizão. Ah, e tem alguma história engraçada, Ney? Alguma história curiosa do bairro? Que todo mundo conhece. Passou na rua, o pessoal conta, olha, isso, aquilo. As histórias do bairro, tem as histórias muito boas e tem as histórias pesadas do bairro. Né? Tem história muito pesada do bairro. Uma história muito boa, assim, uma história assim, fora de sério. Porque o bairro, quando não tinha nada, para as pessoas que moram em Poá, hoje eles vê a pessoa andando dentro da cidade e não respeita por não conhecer e não respeitam porque não querem, né? O nosso bairro, ali eu tinha aí meus 10, 12 anos, uma pessoa assim muito folclórica, que foi o Hélio de Andrade. Para quem conhece a história de Poá, o Hélio de Andrade, ele abraçou o Jardim América. Ele virou vereador, um cara que não tem estudo, um Sassamutema da vida, assim, né? Para ficar mais identificado. Escola no bairro, ele leva tijolo para iniciar a escola do bairro, num carrinho de mão, junto com a população, comprando cimento, aquela coisa toda. E foi um cara, assim, muito representativo dentro do bairro. Né? Ele, como vereador, não teve muito comando, né? Porque não tinha muito estudo e não sabia. Foi aquele voto, né? Que você dá um voto de repudio, sei lá como que é o nome de um voto desse. E ele ficou o tempo dele lá na Câmara, ajudou muito ele como pessoa, ajudou muito a família. E o bairro nem se fala. Né? O bairro era tudo Hélio de Andrade. Então, esse homem, ele foi muito importante para a história do Jardim América. Eu carrego ele como um pai, igual os meninos falam aí, porque foi pessoas que a gente viu lutar pelo bairro. Então, o bairro vestiu a camisa, ele vestiu a camisa do bairro. Hoje ele vive com uma filha, depois ele vive
numa pensão em Poá, e vai lá no bairro e chora, e a gente conversa. Precisamos marcar esse encontro. Eu quero conhecer o Hélio, hein? O Hélio de Andrade. Vamos lá. Eu quero conhecê-lo. Semana passada, o bairro teve bastante evidência nas redes sociais da prefeitura em relação à construção, à continuidade da obra do colégio ali. Sim. É um problema? É só esse problema que existe, a parte da educação do bairro? Antes de falar assim desse problema, eu queria colocar aqui que nós perdemos um garoto nosso lá. O menino subiu lá no prédio e caiu de lá de cima e acabou falecendo. O Felipe vem, um garoto, uma estrela muito bonita, e daqui a pouco a gente não teve mais o Felipe. O prédio continua lá, graças a Deus estão mexendo agora. Só que nunca eu vou olhar para aquele prédio com transformação. Tem uma história pesada. Tem uma história muito pesada e mexeu muito com a gente. Mexeu com o bairro, na verdade. O bairro, mexeu com os pais, moram de frente com o problema. Esse problema já existia, então eu não vou colocar panos quentes aqui, que foi fulano, que foi ciclano, cada um vai carregar sua cruz, porque aquilo lá já era para estar pronto. Sim. Não é a administração de agora, não é a administração anterior, aquele prédio já era para estar pronto. Quando fecharam as portas e deixaram o prédio lá, as pessoas que fecharam a porta, eles vão pagar. Já estão pagando, né? Porque eu tô vendo como que tá a situação deles e eles já estão pagando. Então, aqui a gente não tá culpando ninguém, mas as pessoas que merecem a culpa daquele problema, ela já carrega a cruz dela pesada. E o abandono dessa obra, né? A gente vai falar um abandono porque não houve um movimento da continuidade. Sim. Ela trouxe consequências ruins, além dessa história, houve consequências ruins para o bairro. É assim, né? Quando existe uma obra que não termina, ela fica ali como esconderijo de drogado, esconderijo de bandido, isso e aquilo. Só que ações foram tomadas. Se falar que não teve ações, as ações foram tomadas. Chegaram, tiraram. Teve uma época que tacaram fogo lá dentro. Chegamos, nós do bairro, tiramos. Polícia, fecharam. Eles foram e roubaram até os gradios que tinham colocado no lateral. Beleza. E foi acontecendo as coisas. Que a gente não gosta, mas tem uma obra que está aberta. Aí entrou esse governo de agora, tem 1 ano e meio, né, de governo. Uhum. Estão mexendo lá. Pumba. Por que esperou para entrar um outro governo, para as coisas seguirem? Obrigado que tem a iniciativa deles. E fecharam novamente. Hoje tem uma empresa trabalhando lá, não sei de contrato, não sei quem é que está trabalhando, não sei de nada disso. Só que a gente viu que está fechado, a gente viu que tem segurança, a gente viu que estão mexendo. Então, para nós, morador do bairro, é isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Precisou acontecer o que aconteceu para estar desse jeito? Não, não é. Não precisa chegar nisso, não precisa. Mas lá no início da obra, que eu vou falar que embargaram a obra, porque eu cheguei no cidadão e falei, foi vocês que na época lutaram e brigaram para parar a obra. Porque era para estar pronta. Ah, mas a obra nunca foi embargada. Eu falei, então eu não preciso discutir com você, não preciso falar com você. Igual eu iniciei a conversa, cada um carregar sua cruz. Exato. Cada um vai carregar sua cruz. E a pessoa que deita a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, paz. Agora, aquele que fica ali com a cabeça no travesseiro, já sabendo do que ele fez, se ele dormir, ele é muito covarde. É uma pessoa que não tem respeito nem aos próprios filhos, nem à família. Então,
Quando uma pessoa ela veste a camisa do município, ela tem que saber que vai ter os prós e os contras. Agora, você lutar por uma obra parar, você lutar por uma coisa tão bela daquela não acontecer, então essas duas pessoas são os maiores culpados de tudo que vem acontecendo. Não são gestões, eu já vou falar que não são gestões. São duas pessoas que chegaram na época que a escola estava sendo construída e brigaram para aquilo lá ficar do jeito que ficou, tanto tempo largado. Estão mexendo lá hoje. Tomara a Deus que primeiro, que não acaba nesse mandato, que não acaba nesse mandato, porque tem muita coisa a ser feita. Se acabar, vai ser assim histórico pra gente. Mas se não acabar, que continue com a segurança que tá, que consigam passar para a população que ali tem pessoas tomando conta. Devolver, né? Devolver pro bairro. A dignidade, né? Porque quando estava aberta, é o nosso dinheiro que tá ali. De todos, né? Não De só todos, do bairro. do bairro, né? Então, essas obras públicas que tem na cidade, a gente vê que estão sendo administradas, né? Eu não, igual eu falei, eu não quero saber de conta, eu não quero saber de nada disso. Que estão sendo administradas. E quando ela vir pra gente usufruir, que a gente também toma conta, né? Que respeita o espaço público. Os meninos estão falando que a quadra precisa de reparo. Sim, precisa de reparo. Mas quem que destruiu? A população. Né? Então, quando o mandato veio e entregou na nossa mão tudo lindo e perfeito, por que não tomam conta? Né? Apontar o dedo é fácil. Ah, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Apontar o dedo é fácil. Agora vamos tomar conta. Foram lá na praça semana passada, pintaram todo o espaço, limparam todo o espaço. Essa semana agora foram e taparam os buracos com areia para não ter mais caso. No campo do Água Vermelha, que é em Calmon, Viana, tava assim... Tava em retalho. Em retalho. Foram lá e arrumaram. Então era uma obra bem maior do que a nossa. Então agora a nossa obra é menor. Mas você acha que é só o nosso espaço que está precisando de apoio? Não, a cidade tem muita coisa a ser feita. Então que faça no Água Vermelha, que faça na Nova Poá, que eu fui lá sexta-feira, eu passei pela Nova Poá, eu vi lá, o pessoal limpou tudo, tá a coisa mais bonita lá. Que o Jardim América também vem, igual eles estão vindo, limpando, organizando. E assim a cidade vai tomando frente, né? Bem, falamos um pouco do bairro, mas eu queria saber qual que é a prioridade do Jardim. A prioridade é a iluminação, né? A segurança, que nós hoje temos um comandante em Poá, que é o cara fora de sério. E a gente já teve em alguns eventos, até policiais amigos, a gente fala, passa lá na hora do treino, passa lá e dá uma moral. Nós temos um grupo feminino também, ajuda a gente lá. E a gente usa a experiência de ter vivido 50 anos no mesmo lugar para estar ajudando a tomar a frente. Né? Porque, igual eu falei, é muito fácil apontar o dedo, né? A luz está queimada, mas não vem aqui. É tão fácil, gente. Liga pro setor certo, encontra o vereador, fala para ele, e assim as coisas vão acontecendo. Para tomar conta de Poá, não é tão difícil. Uma cidade que tem 17 quilômetros em linha reta, muito pequena, é o menor município do Alto Tietê, e o que a gente tem que fazer em Poá, não só no Jardim América, em Poá, é amar mais a nossa cidade. Né? A falta de respeito com os órgãos públicos é terrível. Eu, morador de Poá há 50 anos, eu desço do trem, o que me identifica em Poá? O relógio, a estátua do nosso guerreiro ali, Soldado. o nosso soldado. Eles foram lá e tiraram do Pracinha, tiraram a arma do Pracinha. Ah, tiraram? Peraí, foram atrás, eu não quero saber quem foi, quem não foi. Foram atrás e tá lá a arma do Pracinha de novo. Então, gente, é apontar o dedo
para gestão, aprontar dedo para isso e para aquilo é fácil. Então a nossa população tem que entender, tem que amar Poá. Poá era pequeno, hoje não é mais. Poá era uma cidade horizontal, hoje é vertical. Hoje tá verticalizando. Você tá entendendo? Então o que a gente via em Poá, a gente não consegue ver mais. Né, aquele carro normal, não, hoje não tem mais isso em Poá. Hoje tem carros assim de milhão andando em Poá. A gente teve uma prisão aí uns 3, 4 anos atrás de um narcotraficante em Então, o que aconteceu em Poá? Ditar pessoas dentro da nossa cidade que a gente não conhece. Né? Então, se existe a inteligência policial e vice-versa, vamos usar. Vamos usar, porque o que a gente está vendo em Poá hoje é um crescimento assim absurdo em tudo, e o que a gente tem que fazer é amar mais a nossa cidade, né? É isso aí. Jeff, e aí? O que precisa melhorar lá no bairro? Igual o Ney falou, precisa melhorar, pelo que eu acho que tem que melhorar. O estabelecimento que nós treina tem que melhorar muito. Porque tem vezes que a gente chega lá pra treinar, tem os moradores de rua deitados lá, gente fumando drogas. E no estabelecimento que tem criança, não é bom isso. Ter gente fumando lá é a mesma coisa de incentivar a criança a fazer aquilo. E eu não acho legal. Você acha que essas pessoas que estão dormindo hoje na praça são aquelas pessoas que estão dormindo no colégio, na escola que estava abandonada lá? Sim, sim. Que estava abandonada, né? Estava abandonada. Agora Aí agora foram lá pra praça. tem gente, quando a gente chega lá, tem gente dormindo lá. Gente usando drogas. Isso é ruim, né? E você? Juan, o que você acha que tem que melhorar lá no bairro? Eu acho que deveria melhorar a questão da segurança, que direto você ouve boatos assim, assaltaram ali, fulano assaltou ali. E só isso, porque pra mim não... Fora o que o Jefinho disse de melhorar o estabelecimento, pra mim, depois disso tá tudo de boa pra mim lá. Porque o bairro, querendo ou não, é um bairro próximo à fronteira ali, né? A limite. Então a pessoa às vezes faz algum ato e já passa para o outro município. Às vezes a polícia, ela fica... Ela não pode operar no município vizinho muitas vezes, principalmente uma GCM. Mas a polícia militar, ela pode passar. Então, esse é um problema de município, de bairros nos limites da cidade. Isso é uma coisa comum que tem acontecido. Gente, nós estamos chegando no final, mas eu quero que você fale um pouco sobre o projeto, que você divulgue o projeto, como a gente pode ajudar o projeto, Ney. Nossa. Diz aí. A voz é sua. Obrigado. Primeiramente, né, eu quero agradecer todos que ali se dedicam ao seu tempo. Né? Eu estou falando agora das pessoas que ajudam no braço, né? Que é aquelas pessoas no braçal. Eu não vou citar nome porque eu vou deixar alguém para trás, mas todos mesmo. Aquele que lava o copo, aquele que dá o café, aquele que está ajudando dentro do campo, aquele que faz o documento, aquele que conta uma história do Mini Brasil para uma outra pessoa que não conhece. Todos eles se sintam abraçados nesse momento, se sintam representados por mim e pelos meninos que estão aqui na entrevista. O apoio, né? Nós estamos no bairro do Jardim América, né? No número 130, só que pediram o espaço, né? A gente paga aluguel, pediram o espaço e não concordei com o que eles pediram para renovar e estamos arrumando outro prédio ali na rua mesmo, e é onde eu moro, né? E vamos organizar a nossa sede lá. Precisamos de apoio, né? Precisamos de pessoas que vá conhecer. Por favor, não deposita na conta, não faça nada antes de conhecer o projeto. Primeiro, eu peço para a pessoa conhecer. Né? Se eu chegar aqui e falar para a pessoa, deposita na conta de um projeto Mini Brasil, a pessoa vai depositar, porque ela ama uma criança, ama o esporte. Não, o que eu peço é que vá conhecer. Vai acontecer na pessoa o que aconteceu comigo quando eu me identifiquei o que era o social. O social, você dá um passo pro social, quando você vê, você já está envolvido até o pescoço
no social. O social, ele te leva a um mundo que você não conhece, né? Eu falo da pandemia. Antes da pandemia, a gente conseguia ajudar mais em termos de alimentos, né? Cesta básica, essas coisas todas. Só que depois da pandemia, eu não sei o que o ser humano está procurando ainda. Eu não sei o que o ser humano ainda está procurando. Se vocês não conheceram pessoas que morreram na pandemia, eu conheci várias pessoas que morreram na pandemia. E eu não sei como o ser humano ele pode ser tão hipócrita de não ver o próximo. Antigamente, eu, mais novo, via muita ação social levando caminhões de comida para norte, nordeste, isso e aquilo. Hoje é o vizinho de parede passando necessidade extrema e as pessoas fazem vista grossa. Então, se a pessoa... Eu não falo que o empresário, eu não falo do empresário, eu não falo que aquela pessoa que tem um poder aquisitivo menor, que vá conhecer. Vai conhecer. Eu não posso ajudar com dinheiro. Ajuda lavando um prato. Ajuda a fazer alguma coisa pro social. A área social, ela é muito abrangente, né? A gente conhece histórias que deixam a gente assim, de cabelo em pé, né? É muito difícil uma pessoa colocar a cabeça no travesseiro e achar que a vida dele tá resolvida e não olhar do lado. Então, um dia vai chegar a conta, né? E essa conta não vai ser eu que vou te propor, não vai ser você e nem nós que estamos aqui. Essa conta você vai chegar lá com o pai e é na hora que você vai ter que bater o martelo lá para decidir o seu realmente fim, né? Porque aqui estamos de passagem e deixa um legado bem feito. Eu nunca fui bonzinho. Eu sou um ex-atleta, eu sou um ex-jogador de futebol. Eu não fui um atleta, né? Então, a diferença de ser um jogador de futebol e de ser um atleta é muito diferente. O atleta, ele é preparado para um monte de coisa. O jogador de futebol, ele quer fazer o que for da vida e não quer saber do amanhã, e é o que eu direciono essas crianças. Não, eles têm que ser uma pessoa, um atleta para a vida. Que não seja um jogador de futebol, mas seja um cidadão de bem, um filho de boa, que lava uma louça para uma mãe. Vários treinos deles eu pego, chega na sua casa, abraça a sua mãe e fala para ela que você ama. Ela vai olhar para você e vai falar, caramba, tá querendo alguma coisa. Mas são pequenas ações que vão transformar o coração dessas crianças. Eu também joguei bola, viu? Pode acreditar, eu joguei bola. Cheguei a jogar, joguei fora até do Brasil. Cheguei a jogar. Estourei o joelho, hoje eu só olho um pouquinho. Mas eu conheço o projeto muito bacana. Foi uma surpresa ir lá ver a sua dedicação, o rosto das crianças, o trabalho que você faz, sim, o café que você dá para preparar a palavra, o amor. Você só presente mesmo que a gente consegue identificar. Assim, eu não posso deixar de terminar a nossa entrevista e fazer a última pergunta para você. Sim. E a mais importante. Poá, pode mais? Pode mais. Poá, pode mais? Pode mais. Poá, pode mais? Demais. Demais. Gente, ficamos por aqui. Mini Brasil. Poá, pode mais. Valeu, gente. Eu que agradeço.